Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho, hoje quarta-feira, dia 10 de fevereiro de 2021. Agora são 19 horas 20 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, mercado do boi, café, soja e o mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte os vídeos se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre em primeira mão, ativa ali o sininho. Também usa a parte de comentários para comentar, tirar dúvida, sugestão, enfim, usa ali os comentários, porque eu geralmente trago as dúvidas aqui de um dia para o outro e eu sei que às vezes alguém pode ter uma dúvida e essa dúvida pode ser pertinente para mais alguém, então sempre ajuda a esclarecer. E não tem dúvidas bobas, não tem nada de dúvida boba, é melhor que quem está começando tenha as dúvidas mais básicas o possível, porque depois, lá na frente, depois de muito tempo operando, acaba acontecendo erros que são coisas de principiante que não lembrava ou que aprendeu errado durante muito tempo. É que nem matemática. Eu sou engenheiro de profissão e na engenharia, na matemática, no cálculo, na física, a gente vê muito isso, do pessoal sabendo fazer contas complexas de matemática, contas complexas, e aí esquece como faz um cálculozinho besta lá, esquece como é que a gente faz uma conta de dividir na mão. Quem é que ainda faz conta de dividir na mão? Com número com vírgula, com um monte de zero, esse tipo de coisa. Então, óbvio, não vai usar isso, mas só para ter uma ideia de como a gente esquece coisas básicas com o passar do tempo. Beleza? Aqui na descrição também tem um sumário com os tópicozinhos que eu falo durante o vídeo. Então, quem quiser mais para frente, mais para trás, ali vai estar tudo cortadinho, bonito, com as partes de cada assunto do vídeo, né? Também peço que assista o vídeo inteiro, porque geralmente às vezes eu lembro um pedaço, alguma coisa do vídeo, lembro um tópico interessante lá no final, que era sobre um outro assunto, e aí acabo comentando. Já como esse vídeo não tem roteiro, então fazer esse tipo de ficar olhando só por pedaço pode ou perder informação ou pegar alguma informação fora de contexto. Beleza? Tem também um link para a planilha de controle de operações e o link para a planilha de cálculo de FR. Também, obviamente, né, que eu sempre falo, o link para o grupo do Telegram. Não é um canal onde só eu falo, fico falando, é um grupo. Então todo mundo fala, todo mundo é liberado para falar, todo mundo pode falar. E essa troca de informações, onde todo mundo pergunta, todo mundo responde, todo mundo aprende, todo mundo ensina, é muito bom. Porque às vezes eu tenho uma opinião, aí outra pessoa tem outra opinião, outra pessoa tem outra opinião, e essa troca de informações é bom, que gera alguns debates, gera assunto bem importante para quem quer aprender mais sobre isso. E também, obviamente, o pessoal é muito educado, só fala de mercado, seja milho, boi, café, soja, ações, enfim, só fala-se de mercado no grupo. Então não tem conversa paralela, não tem um monte de gifzinho, emoji, não, é só sobre mercado, e aí isso é muito importante. Não adianta ter um grupo gigantesco, um monte de gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí ninguém aproveita nada, né? Bom, agora sim, vamos adiante aqui, sem mais enrolações, que eu já falei demais e não comecei o vídeo ainda. Começando pelo milho, né, como sempre, mas vamos olhar aqui, ó, nosso Ibov hoje caiu 0,87%, a soja, pode ser a soja, que eu sempre falo Ibov e depois o dólar, mas tá. Ibov 0,87 de queda, dólar subindo 0,17, o milho caindo 2,12, boi caindo 0,75, café resolveu andar, queda aí de 1,69, agora sim, soja caiu 3,23 e aí o ouro também caiu um pouquinho, 0,45. No final das contas subiu só o dólar, né? O resto aqui são ações e os juros, né? Os nossos juros DI para 2025 subiram também. Mas basicamente só o dólar subiu um pouco e boa parte do dia ficou para baixo, ficou para cima, ficou para baixo, ficou para cima. Foi uma chacoalhada forte hoje e acabou fechando aqui com uma alta modesta, né? Uma modesta alta. Bom, vamos começar pelo milho, gráfico semanal para começar. Nós estamos no meio da semana, se encaminhando para o final da semana, lembrando que semana que vem tem feriado, é carnaval, até 2 semanas atrás eu nem me lembrava que tinha carnaval, então não vai ter pregão no dia do carnaval e depois 1 ou 2 dias, acho que não me lembro se é 2 dias de feriado, que não vai ter nada, que não vai ter pregão, e depois
um dos dias vai ter só até a partir das 13, ou se vai ser um dia só feriado e 2 dias a partir das 13. Então tem que dar uma olhada direitinho. Mas enfim, semana que vem vai ser uma semana de pouca liquidez. Resumindo a história, é isso. Vai ter menos pregões, menos horário de pregão. Então basicamente vai ter poucos dias durante a semana. E aí eu me lembro também de ter comentado ainda ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, cuidado com o final dessa semana. Por quê? Porque pode acontecer do pessoal não querer ficar comprado em período de carnaval e tudo mais, e aí começar a realizar operações. Aquele pessoal que estava em dúvida se vende ou não vende, está comprado já há um bom tempo, talvez comece a ver que está começando a querer ficar com cara de cair e resolva vender. Mas enfim, no gráfico semanal, ele tocou aqui, né, na média móvel, isso voltou um pouquinho, tentou subir, voltou, tocou na média e está aqui embaixo, né? Então está com cara de quem vai cair, está praticamente acionando esse candle aqui, que é um candle vendedor. Nós temos aí praticamente 4 pontos de sombra, né, do tamanho do candle, né, entre sombra e corpo. Então ele é um candle vendedor que está sendo acionado. A partir do momento que a gente aciona um candle desse, geralmente tem um movimento de continuidade. Aqui nesse caso aconteceu isso, nós tínhamos aqui atrás um candle vendedor, assim como esse aqui também foi, mas esse aqui foi mais porque o que é um candle vendedor, né? Assim como esse aqui é bem clássico. É um candle que tenta subir, chega a ficar num período lá em cima, mas bate uma força vendedora e empurra com força aqui, e ainda acaba fechando com um corpinho para baixo aqui. Ou seja, ele abriu aqui tinha comprador, aqui tinha comprador, comprador, até lá em cima tinha comprador. Quando chegou aqui, os vendedores começaram a vencer a briga e foram empurrando, liquidaram com todos os compradores, porque abriu aqui, e ainda assim andaram um pouquinho para trás. Basicamente é isso. Essa é a ideia. A gente fala de touro e urso, aí dá para botar os ursos empurraram até aqui, os touros empurraram para cima. Então, mas é a mesma história, é uma briga assim de território. Basicamente um candle é uma briga de território. Então esse aqui é um candle bem vendedor, porque dá para ver aqui. Quem estava aqui em cima estava bom, mas no final, quando fechou, quem ganhou foi quem saiu lá de cima e empurrou até aqui embaixo. Tá? Basicamente é isso. Esse aqui já é um candle que balançou e ficou mais meio a meio, esse aqui também. Esse aqui foi vendedor, mas chacoalhou bastante. E esse aqui também foi outro, ele subiu bastante, voltou e foi bem vendedor. E aí quando aciona esse candle, o que é quando aciona esse candle? É quando rompe um candlezinho estreito. Quando rompe esse tipo de candle, assim, quando está para baixo, quando rompe ele aqui, geralmente aciona a venda. E aí o stop obviamente fica atrás dele, aqui teria um stop aí de 3,4 pontos, basicamente a mesma coisa que está agora. E aí rompeu aqui, obviamente que rompeu com uma força até meio exagerada, que na outra semana já subiu com força aqui, chacoalhou bastante também. Mas então esse tipo de candle tem que tomar cuidado, principalmente quem está comprado, e quem está comprado tem que tomar cuidado porque pode pular stop, se tiver com ordem de stop. Mesma coisa aqui, né? Vamos voltar para a atualidade. O que a gente enxerga aqui? O milho consolidando um bom tempo. Então pode ser que ele bata na média, deixa eu abrir o point fix, pode ser que ele bata na média e de fato vá subir, se encontre aqui um suporte, vai embora, ou seja, amanhã e sexta ele fique nessa região, ou suba um pouquinho, já que hoje caiu forte, suba um pouquinho para tentar dar uma amenizada ali e fique para essa região, sexta também, e semana que vem tem poucos dias, e quando abre com leilão lá em cima, talvez com menos liquidez ou algo assim, e aí ele encontre novamente um suporte aqui nessa região e suba e volta. Pode acontecer. Ou, se não, pode acontecer de perder esse candle aqui, e aí nós perdendo esse candle aqui, nós perderemos também a média móvel do semanal, e aí, meus amigos, pode acontecer de acionar uma venda mais ou menos por aqui assim. Vai vender lá em 84? Não quero vender em 84, mas eu não gosto de vender rompimento, eu prefiro vender nos pullbacks. Mas isso aqui pode dar um movimento grande. Obviamente que se começar a consolidar ali no diário e ficar pequenininho,
eu dar uma olhada no book, eu até topo uma venda de rompimento. Aqui eu fiz isso, começou a consolidar, ficou vários dias pouquinho, pequenininho, fiz uma venda ali no rompimento, peguei um movimento gigantesco, que foi até a média móvel do semanal, que estava aqui na época, obviamente eu estava aqui mais embaixo. Enfim, foi um movimento bem forte. As motos subindo aqui, a janela está aberta. Bom, enfim. Então, tomem cuidado quem estiver comprado nessa região. Tá, então é venda, vamos vender, vai acabar tudo. Beleza. Estou aqui no gráfico diário, o que a gente nota no gráfico diário? No gráfico diário dá para notar o seguinte, ó, deixa eu limpar essa linha aqui. Que eu apertei aqui. Deixa eu limpar essa linha e essa linha aqui. No gráfico diário dá para notar que ele está dentro desse retângulo aqui. E olha essa região aqui, ó. Hoje, esse dia aqui. Então a gente tem, contando com hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candles, ou seja, praticamente uma semana, tirando esse aqui, praticamente uma semana em que ele trava aqui na região de 85. Ah, hoje furou aqui no final do dia. Furou um pouquinho aqui no final do dia, mas se a gente olhar no aftermarket, já voltou para 85,57. Tá, mas vamos olhar aqui no candle solo diário. Ele parou em 85,01. Então, o que acontece? Aqui atrás tem um fundinho por essa região. Depois ele fez esse candle, tentou bater ele nos 85, subiu. Esse aqui chegou próximo ali dos 85, no 85,5 aqui. Aí esse aqui foi lá embaixo, voltou. Esse foi lá embaixo, voltou. Esse aqui já marcou que ia subir. E aqui também, e depois subiu e voltou. Então aqui, ó, eu quero chegar nesse ponto, que é essa região aqui, desses candles aqui. Então, por exemplo, vender amanhã na abertura, dependendo do jeito que abrir, pode ser um pouco perigoso, porque ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Ele pode abrir aqui, fazer um paviozão amanhã, aqui para baixo, daqui a pouco virar para cima e voltar para cá. E aí faz um candle exatamente igual a esse aqui. Olha como esse candle é parecido com esse, rompendo média móvel de 8. Aqui atrás também foi um candle de pavio, aqui foi um candle de pavio. Aí rompeu média móvel de 8, foi lá para baixo, aqui rompeu, foi lá para baixo. Então aqui nessa região de 85 tem muita defesa, e aí pode ser que ele se segure aqui. Claro, se romper os 85, nós ainda estamos dentro de um retângulo. Ele vai testar essa região aqui de baixo, 83 e pouco, 84. E aí sim, se romper isso aqui, ele pode ir embora. Lembrando que se eu romper aqui 83 e pouco, 84, volta no semanal, onde é que está a média? 84,40. Tá? Eu estou na média móvel de 8. Tem muita gente que gosta de usar a média móvel de 9. Onde é que estaria de 9? 84. Tá? Então está basicamente a de 7, já está lá em cima dele. Então, basicamente seria essa região. Então a gente tem aqui um suporte na média, a gente tem aqui um suporte nessa consolidação. Por isso essa região aqui é uma região muito forte. Inclusive, aqui no grupo do Telegram, eu ainda mostrei para o pessoal hoje, abri uma foto aqui, ó. Cadê? Essa foto aqui. Eu não consigo. Como é que faz para eu abrir isso aqui? Pronto. Agora sim. Vamos lá. Eu abro aqui no Paint mesmo, colo aqui. Aqui, ó. Isso aqui eu mandei lá no grupo do Telegram. Foi essa foto aqui. Olha o book aqui nos 85. Ele estava caindo. Aqui a gente estava o gráfico, ó. Começou a cair, veio lá dos 86 e veio caindo sem parar. Quando chegou aqui a 85 e pouco, ele deu uma balançada. Mas olha esse book aqui. Olha a quantidade de compra que tinha aqui nos 85. 128 contratos. E aí logo depois engoliram essas compras. Foi tudo. Todo mundo entrou venda, pegou todas as compras, ele caiu um pouco, mas logo depois começou a voltar e começou a vir mais cento e poucos contratos. Aí obviamente não dá para saber se esses contratos foram executados ou era ordem fantasma, que chama, né? Que chega lá e coloca. Eu posso vir aqui, se eu tiver margem, tiver contrato, se eu tiver garantia, posso botar aqui 85 contratos, colocar aqui para comprar 85 contratos aqui embaixo, mas quando chegar perto eu cancelo. Então vai aparecer no book 85 contratos, o pessoal vai achar, opa, tem compra ali, então tem defesa, algo assim. E aí não vai.
Quando na verdade já estava querendo que executasse. Pode ser que execute, é um risco, mas não estava querendo que executasse. Tudo é estratégia, tem gente que faz isso. Gente, tem instituição, né? Não é eu que vou fazer. Não tem nem margem para botar 3 milhões em contratos, por exemplo. Beleza? Então assim, tome muito cuidado com o milho, principalmente o CCMH. Tá? O CCMK e o CCMU já estão um pouco, acho que eu estou aberto aqui, ó, CCMK e CCMU já estão um pouco mais interessantes. Por exemplo, o CCMK, uns 60 minutos para queda, como é que ele está? Ele está praticamente cruzando a média móvel, a de 8 cruzando de 80, virando para baixo. Aqui nós estamos dentro de um retângulo, então ele está próximo à base aqui. Tá? Aqui, obviamente, que a gente enxergaria, não, beleza, aqui é um movimento de compra, eu estou próximo à base do retângulo, eu devo comprar. Só que, dado o movimento que ele está, fechou abaixo da média móvel de 8, veio lá de cima, veio até aqui embaixo, ele está forte para baixo. E aí eu digo que está forte, porque se a gente pegar aqui, ó, e abrir o investing.com e olhar aqui, ou até o TradeView, mas aqui já está aberto o investing.com. Deixa eu olhar aqui. Aqui, e se a gente olhar aqui, ó, as commodities, e olhar em milho, olha quanto é que caiu hoje, 4,09, chegou a 4,30, tá? Quase bateu o limite de queda lá, 4,09. E a gente olha o gráfico, olha como é que está o gráfico, deixa eu botar aqui o gráfico técnico, e deixa eu colocar em tela cheia. Olha esse gráfico aqui de 15 minutos, deixa eu botar no gráfico de 1 hora, seria o de 60. Olha como é que está o milho, tá com força para baixo aqui, desde ontem quando saiu o relatório. Então vou colocar aqui no 1, no diário, para a gente ver como é que ele está. Dá para ver que no diário, ele se encontra agora numa região que está basicamente fechando acima do topo anterior rompido. Então sim, essa aqui é uma região que pode ser um suporte, pode ser que ele bata aqui e volte para cima, pode ser que aqui ele faça, isso aqui não, pode ser que aqui ele faça um movimento do tipo assim, e suba mais um pouco aqui, e rompa ou não rompa, enfim, que suba com força, encontrando, né, nessa região aqui, esse mesmo fundinho que teve aqui, e principalmente esse topo que teve aqui atrás. Então, pode ser que ele faça isso. Porém, se a gente chegar aqui e dar uma olhada nas médias, e aí eu posso botar aqui as médias móveis, que é a EMA, aqui, ó. E aí eu vou colocar as médias que eu gosto de operar. Obviamente que se eu botar de 80 aqui vai estar lá embaixo, mas deixa eu colocar aqui a média móvel de 8. Olha lá, já está lá no vermelho, né? Olha lá onde é que está a média móvel de 8. Ele furou, ontem já beliscou a média móvel de 8, isso eu estou no diário. Ontem ele já deu uma apertadinha na média móvel de 8 ali, e hoje ele furou com força a média móvel de 8. Se bem que aqui atrás ele fez isso, logo depois ele subiu, né? Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Isso aqui, para quem não sabe, é o TradingView. Eu estou no invest.com, mas o site que tem esse gráfico é o TradingView, até que ele pega o gráfico lá do TradingView. Então lá tem tudo, a gente pode colocar qualquer ativo aqui, colocar indicadores, colocar um monte de coisa lá, tudo liberado, gratuito, bem fácil, bem bom de usar. A plataforma funciona muito bem. Olha que ele marca os cruzamentos de média, é bem legal isso aqui. Então, mas enfim, isso aqui fica a dica para vocês. Então assim, lá fora caiu bastante devido a essa questão do relatório e tudo mais, né? E aqui o contrato, deixa eu pegar aqui o point fix, o contrato aqui, o K, nos 60 minutos, está relativamente bonito, porque pode bater aqui nessa média que ele bateu, e aí continuar esse movimento aqui para baixo. E aí isso pode fazer o milho dar uma caída boa aqui no K. E no U, o U está bem parecido. Então, quem for vender, se for vender aqui pela média, tem que vender aqui, essa seta. E obviamente botar um stop curto, porque se ele furar a média para cima, ele entende que essa região é a base da consolidação, assim como foi aqui atrás, e aí vai voltar lá para cima de novo. Tá lá nos 85 aqui.
Então tem que tomar um cuidado aqui para não tomar uma paulada para cima. Mas se for cair por essa região aqui, seria uma região interessante. Aqui, ó, mesma história, ele bateu na média nesse candle aqui do meio, ó. Esse aqui ele estava aqui embaixo, fechou aqui, esse aqui ele foi lá, chacoalhou, voltou, chacoalhou. Esse aqui ele bateu na média, voltou e foi aqui embaixo. Só que no outro candle ele já abriu com queda, mas acabou furando a média. Então o stop de quem vendeu aqui, se não realizou, deveria estar pelo menos no preço de entrada. Andou a teu favor aqui, bota no preço de entrada. Por quê? Por que não deixa ele trabalhar um pouco? Não deixa um stop? Porque essa região é uma região perigosa. Quando eu vou fazer trade muito arriscado, quando eu vou entrar no trade, eu coloco obviamente um ponto de stop e um ponto de alvo. Principalmente em tradezinho curto, assim. Mas se ele está andando a meu favor, eu vejo que não está numa região muito legal, ou que começa a querer voltar, começa a ter dificuldade, eu coloco o stop no preço de entrada e aí está tudo certo. Não perco mais dinheiro, prefiro perder o trade, se for um trade muito risco, do que perder o dinheiro, né? Então, acho que vocês nunca vão ver eu ficar um dia famoso por ser o trader mais agressivo do mundo, mas talvez me conheçam por eu ser um cara que faz bem o gerenciamento de risco. Então, eu sou mais conservador, não sou de ficar dando muito clique toda hora, comprando e vendendo toda hora. Então, eu espero o gráfico me dizer, ó, agora tá legal, compra, agora tá legal, vende. Agora que compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Não dá para perder dinheiro, e eu já fiz isso. Eu já perdi mais de 10 mil reais em 2 semanas operando dois contratos de dólar. É relativamente pouco, né? A mão pequena, eu estava fazer mão pequena, só que vai compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, começa a errar, começa a errar, e aí quando perde 100, perde 200, perde 100, perde 200, perde 100, perde 200 e perdeu uma grana. Então tem que tomar um certo cuidado com isso. Beleza? Mas o milho, lá fora, forte para baixo, aqui, obviamente, seguindo lá fora. Então vamos ver o que acontece amanhã. Amanhã vai ser um dia interessante, porque ó, CCMF não, CCMFUT aqui, ó, é um dia interessante. Por quê? Porque ele tem que subir para tocar aqui na média, talvez fazer uma venda aqui na média móvel de 60, se bem que isso já quase deu no aftermarket. Mas vamos ver o que ele faz. Bem provável que ele suba mais um pouco aqui e depois resolva cair, né? Então, essa região tem que tomar cuidado. Agora, se ele amanhã virar para baixo, aí sim, aí vai ficar com mais força. Pode ser que entre uma consolidaçãozinha, uma consolidação não, pode ser que saia dessa consolidação e vire para baixo com um pouco de mais força. E aí fica mais interessante para venda, para quem quiser vender. Beleza? Bom, já falei demais do milho, deixa eu falar do boi. Eu não... BG. Gráfico diário do boi. O que a gente vê? Gráfico diário do boi. Olha onde é que ele está. Hoje também deu uma caída. Caiu 0,75. Tocou aqui na média móvel de 8. Fechou abaixo da média móvel de 8. E não rompeu os 300 reais. Então o que eu falei ontem? O que eu falei antes de ontem? Enfim, o que eu estou falando desde semana passada aqui? Falando o seguinte, cara. Quem não comprou boi, aqui, e aqui, por que cargas d'água que vai comprar boi aqui? Sendo que ele está lá nos 300 reais. É mais fácil de vender boi aqui nos 300. Porque tava com cara de que ia romper? Tava com cara de que ia romper. Tinha ordem acima de 300, tinha negócio no físico já acima de 300, mas era 300 e era uma alta fortíssima que ele fez aqui. Então era muito mais esperado, vamos dizer assim, que o boi desse uma corrigida antes de cair. Olha o gráfico semanal como ele está. Gráfico semanal, se hoje foi sexta-feira e fechasse assim, segunda-feira pode botar uma ordem de venda aqui, ó. Se ele abrir caindo, ele vem aqui embaixo. Então, tomem cuidado, eu venho falando há vários dias nisso. Muita gente, o boi rompeu, o boi foi, agora o boi andou. Por quê? Porque tinha rompido, chegou a 301 reais. Aí o cara vai lá, bota uma ordem de compra 300 ponto alguma coisa. O estoque vai ter que estar aqui em 296. E aí o boi só vai lá, dá uma alegriazinha, fica verde um pouquinho a operação, depois já volta no vermelho e está vermelho já há um tempo aqui. Por quê? Porque dificilmente ele ia romper essa região aqui. E isso aqui não é um rompimento. Um rompimento, para ser um rompimento, ele tinha que fazer um candle igual a esse aqui em cima, fechar um candle branco lá em cima. Isso aqui é um rompimento.
Ó, um topinho, aqui rompeu com força. Beleza, aqui é uma ordem de compra. Só que já estava perto também, mas ainda dava. Isso aqui é um rompimento, isso aqui é um rompimento. Agora, aqui isso aqui não é um rompimento. Isso aqui é um candle vendedor, que nem eu falei no milho. Aquele candle que eu falei lá. Foi, voltou e aciona. O que que aciona ele? Rompe aqui para baixo. Quando rompe aqui para baixo, pode colocar uma ordem de venda que ele vai descer. No caso aqui ele tocou na média, ainda furou um pouquinho a média e veio aqui nesse fundo. Tocou esse fundo aqui, que foi em 297 mais ou menos aqui. Tem espaço para cair aqui até 296. Vamos ver amanhã como é que o boi vai se virar. Pode ser que, se acionar a venda aqui, ele deu uma escorregada um pouco mais forte, porque aí o pessoal que estava comprado já há um bom tempo, coloca um stop aqui atrás desse fundo, que foi o último fundo que ele fez. Então se ele bater aqui nesse fundo, obviamente pode ser que tenha muita defesa da mesma forma aqui, né? Mas se ele bater aqui nesse fundo, pode ser que ele venha aí e dê uma escorregada um pouco mais forte. Então tome cuidado quem está no boi, principalmente quem está comprado no boi. Beleza? Então basicamente é isso, não tem muito mais o que eu falar do boi. Olha o gráfico de 60, olha o after do boi. Lá em 295 já. Furou o 296, fechou o dia aqui, ó, em cima da média. Só no after ele caiu 1.300. Também é provável que amanhã ele escorregue com força para baixo. Tá? Então tome um certo cuidado com o boi. Vamos adiante agora. O boi, depois vem o café. ICF. ICF. Café resolveu andar. Deixa eu botar no gráfico diário. Olha o café no gráfico diário. Resolveu andar para baixo, obviamente. Então ele já vinha aqui há vários dias, que eu ia comentar, ele vinha aqui fazendo uma consolidação, mas era uma consolidação um pouco para baixo, aqui com um viés um pouco baixista, porque ele não conseguia nunca romper para cima e nem sequer ficar de lado, era sempre um pouquinho abaixo. Então isso aqui para quem está comprado é só para passar raiva, e para quem está vendido também, por mais que o cara tenha vendido aqui em cima, ficou feliz aqui já ficou brabo, aqui já ficou feliz, depois ficou brabo de novo, então aqui já ficou feliz de novo. Aqui o cara ficou muito faceiro, mas aqui já ficou com raiva. Então foi aquele tipo de operação que ninguém fica feliz. Os comprados acabam muitas vezes encerrando a operação na metade do caminho porque não aguentam mais, e os vendidos também. Mas então quando resolveu romper aqui, rompeu com mais força. É que nem eu vinha falando esses dias, né? O café é mais ou menos assim. Não, ele tá assim. Ele fica parado um bom tempo e aí quando resolve andar, anda em 1-2 dias uns quantos pontos. Então pode ser que ainda amanhã ele caia de novo e venha aqui embaixo. Cai aqui mais 1, 2, 3 pontos amanhã, assim como caiu hoje, só porque ele vai resolver andar nesse período. Aqui ó, tem entre hoje e o dia que ele subiu, tem 19 dias. Aqui entre o dia que ele subiu e o dia que ele chegou, teve 22 dias. Então ó, basicamente, ou 20 dias, a mesma coisa, mesmo tamanho que esse movimento aqui. Então ele está meio cíclico. Esse aqui, entre esse candle azul até aqui, teve 16, ou dá pra botar aqui, ó, 18 dias. Ó. Então está bem parecido o movimento, só que dessa vez ele veio para baixo, enganou a galera aqui. Então café sendo café, se eu diminuir aqui, ó, eu consigo e tirar esse negócio aqui, ó, o que eu consigo fazer? Dá para enxergar assim sem botar nenhuma linha. Dá para enxergar isso aqui, ó. Né? Claro, aqui assim seria um pouco melhor, mas por aqui assim dá para ter, obviamente que isso tudo é subjetivo, né? Então, mas ó, dá para imaginar aqui uma linhazinha que ainda pega nesse topo aqui, pega nesse fundo aqui embaixo, né? Um possível canal até daria para tentar imaginar, mas café é café, não dá para prever muita coisa. Se for assim, então ele teria que subir amanhã. Não pode cair, que eu falei que pode ser que ele venha aqui na média. Ele teria que subir amanhã e aí continuar nesse viés aqui. No gráfico semanal, o café está lá rompendo a média móvel de 8. Fazia dias que ele vinha fazendo nada, tá aqui, dá para ver. Então ele está rompendo a média móvel de 8. Pode ser que encoste aqui na média móvel de 80, como ele fez aqui atrás um bom tempo. E aí talvez aqui ganhe um pouco de sustento, até mesmo porque tem um topo anterior rompido aqui. Olha como essa média foi impactante nessa região. Ele bateu lá, no outro dia ele virou. Na semana ele virou para cá e nem testou lá em cima. Então, isso aqui pode ser um ponto de suporte.
né? O topo junto com a média pode ser um ponto interessante. Eu até vou botar um alarme aqui, só para ver o que acontece, caso ele toque essa média aqui. Beleza? Bom, esse foi o café. Agora a soja. O que a soja fez? Soja no semanal, olha o gráfico do semanal da soja, está tudo virando para baixo. Gráfico do semanal da soja, mesma história, fez uma estrela cadente, um doji lá em cima, um doji invertido, enfim, o que quiser colocar de nome pode colocar. Para mim é um candle vendedor, né? Obviamente que esse candle seria mais vendedor se a gente pegasse ele, tirasse daqui e colocasse aqui em cima, aí seria bem vendedor. Mas a mesma história, rompendo para baixo, ele aciona a venda aqui, e aí nós temos a média móvel de 80 para segurar a soja. Se romper a média móvel de 80, é uma coisa que ele não rompe há muito tempo, aí pode ser que ela dê uma corrigida um pouco mais forte. Isso eu estou no gráfico semanal, se a gente colocar aqui no gráfico mensal, dá para ver que a soja foi longe da média. Então dá para ver que ela ter espaço para dar uma corrigida. Aqui, em 2016, ela fez um candle forte aqui de 4 pontos para baixo e foi em julho. Junho é 6, início de julho. Tá, então vamos aqui também, mesma coisa. Fez um candle forte aqui foi em junho. Aqui fez um candle forte para baixo, foi em junho. Aqui em 2019 não fez nada muito relevante, esse aqui só, mas também foi em junho e julho. E aí em 2020 não foi nada para baixo, ele foi para baixo até aqui abril, então caiu na pandemia junto, depois engatou uma quinta marcha para cima aqui e só acelerou. Então pode ser que ele dê uma escorregadinha e venha aqui para baixo. Lembrando que no gráfico mensal. No semanal ainda tem aqui essa média móvel para furar, mas o gráfico, aqui também o vendedor tentou testar lá e não conseguiu. E aí no gráfico diário, ela fez esse movimento rompendo média móvel para baixo, porque ela já abriu com gap de baixo, nem tentou subir, só caiu. E está aqui nessa consolidação, né, no meio dessa bagunça aqui. Então ele poderia testar, cair mais um ponto e testar essa região aqui de 28,89, 28,90, perdendo aqui. Aí pode vir aqui nessa região da média. Dá para ver aqui no semanal, ó, que esse topo aqui, que eu até tinha colocado essa linha, foi um topo lá em 2017 e foi um topo lá em 2014 para 2015 também, na virada do ano ali. Então é um topo bem relevante, aí que faz muito tempo que ela não chegava. Então por isso que dificilmente se rompe assim tão fácil. Beleza? Mas ainda tem tempo para andar. Lembrando que eu não opero soja devido à baixa liquidez, né? Mas só hoje ela caiu aí 3,23. Pode ser que amanhã suba com força, não dá para saber. No aftermarket não mostrou muita coisa. Está mostrando aqui que vai para baixo, mas vamos ver o que acontece. Agora o dólar. Dólar hoje segue fazendo nada. Eu estou no gráfico de 60, deixa eu botar no gráfico diário. Olha o gráfico de hoje do dólar. Não fez absolutamente nada, né? Abriu e fechou no mesmo lugar. Para não dizer que fechou no mesmo lugar, está ali com uma alta ali de 0,17, mas nem no gráfico aqui a gente consegue ver. Então, o dólar já veio há alguns dias fazendo nada. Isso aqui é um gráfico diário. Pega aqui, ó, desde esse candle aqui, dá para dizer, foi o candle do dia 2 até hoje, o dólar não fez nada. E caiu, subiu, caiu de novo, subiu, caiu, subiu e está aqui. Então, olha a média móvel de 8 no diário, lateral. Média móvel de 80 no diário, lateral. Se a gente colocar no gráfico semanal, a gente tem consolidação no semanal. Aqui para cima, aqui para baixo, aqui para cima. Esse aqui foi um candle que foi para cima, mas parou no 0 a 0. Esse aqui na metade do caminho e essa semana mais a metade do caminho ainda. Sempre acima da média móvel do semanal, né? Mas está cada vez mais compacto aqui. Então tá dificílimo de operar, principalmente no tempo gráfico com ela. Claro, se for operar um day trade, aí já é outra história. Um day trade, um gráfico de 5 minutos, por exemplo, hoje eu não operei, faz dias que eu não opero, mas hoje estaria um pouco ruim. Porque até para o meu jeito de operar, não estava muito legal. Porque ele veio aqui, daria uma entrada, mas ao mesmo tempo é um fundo, então não é o tipo de entrada que eu faria. Eu esperaria ali ele entrar e queria que aqui, em vez de virar para cima, ele virar um pouco mais para baixo, para fazer uma entrada um pouco mais assim, um pouco assim, ou até mesmo assim, né? Ou assim, assim. Esses dias eu gosto de operar.
É porque ele faz candles menores e mais constantes do que essa bagunça que foi hoje aqui. Hoje ele abriu aqui e fechou aqui, ó, basicamente na mesma linha. Então, por isso está meio ruim de operar. Vamos olhar o Ibov. Ontem eu falei que o Ibov estava com um gráfico diário bonito, né? Então, que era isso aqui, porque ele fez essa subida, fez esse movimento aqui, foi para cima da média e veio e se segurou acima da média. Então, teoricamente, isso aqui seria um candle comprador acima da média, com mais força compradora, rompendo para cima, e a compra vai embora e stop atrás. Não rompeu para cima, nem chegou perto lá, na verdade rompeu para baixo, voltou um pouquinho, deixou um pavio um pouco mais curto, mas está com cara de que ou vai consolidar ou vai cair. Esse topo aqui que ele rompeu para voltou agora para dentro dele de novo, então voltou para essa região aqui. Então o próximo alvo do Ibov, se ele resolver cair, vai ser pelo menos aqui essa região 115, 116, 115 e pouco, 116 e pouco, essa região aqui de baixo. Então pode ser que ele esteja fazendo um movimento do tipo assim, aí subiu um pouco, e agora pode ser que ele repita aquela primeira perna lá, e aí poderia vir aqui no olho, né? Aqui nessa região aqui, 110, 111 mil pontos, mais ou menos por aqui assim, que dá, deixa eu ver se tem alguma coisa relevante aqui, tem esse fundo aqui, talvez 112, mais ou menos por aí, mas aqui no gráfico diário, ele teria que furar essa média para chegar lá, então é mais fácil dizer que ele vai chegar aqui na média móvel do diário. No semanal, ele teria que furar a média do semanal, porque ele quase tocou nela lá, ó, então ele teria que chegar aqui nessa base que é os 115 mil pontos. Então pode ser que ele faça isso no diário. Olha no diário, vem aqui, testa aqui, toca na média, aí sim depois decide, né? Vem aqui embaixo, toca aqui e aí decide se ou vai de fato para cima, faz um topo duplo aqui, ou vai romper a média para baixo e aí vem embora aqui para baixo. Então eu acredito que o Ibov vai terminar positivo e bem positivo no ano ainda, só a questão de tem que corrigir um pouco. Há poucos dias atrás estava no topo histórico, então é normal que corrija um pouco antes de subir. Beleza? Perguntas, dúvidas, sugestões? Deixa eu olhar aqui rapidinho, que eu estava fazendo um monte de coisa hoje e não consegui olhar antes. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Eu acho que não tem praticamente nada. Vamos lá. Comentários. Tem. Aqui ó, o Isaac perguntou: Guilherme, estou começando a analisar o milho agora. Queria saber, fora o gráfico, onde posso analisar as notícias que possam influenciar no preço de modo simplificado. Bom, primeiro, depende de como é que tu queres operar, Isaac. Notícias, é bom sempre saber quando que vai sair o relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, por exemplo, foi ontem, né? Então, eles têm um report mensal, que é o principal deles, que é o de estoques de grãos no mundo. Então, só entrar no site lá, às vezes é dia 12, dia 9, dia 10, é por esses dias, é sempre ali nas 2 primeiras semanas do mês nessa região. Então, geralmente nesse dia, ou o milho pode ser que não faça nada, obviamente, mas quando sai acima do esperado, né? Se esperar fosse, quando sai melhor, acima não, porque pode ter uma queda, mas quando sai melhor do que o esperado, geralmente o milho sobe muito ou cai muito. Então ele dá uma certa volatilidade no mercado. Dá para ver lá fora, ontem caiu 2 e pouco, 3%, hoje caiu mais de 4%. Então a gente já tem quantos por cento de queda em 2 dias acumulado, né? Aqui ontem terminou com um pouquinho de alta, chacoalhou, mas terminou com um pouco de alta, hoje ele perdeu um pouco de força. Então, saber disso é bom, então, mas isso aí é sempre divulgado, eu sempre falo também. Usa o site do CPEA, melhor lugar do Brasil para saber sobre commodities, CPEA, porque é lá que se regulariza tudo, né? Eles que, não vou dizer que eles que controlam, mas é lá que tem os indicadores, os preços. A bolsa se baseia no CPEA. Então aqui, ó, CPEA, bota no Google, né? CPEA, CPEA.exalc, que é lá da USP de São Paulo. Então aqui tem bastante coisa. Clica na commodity que tu quer, que é do agro inteiro, né? Mas, por exemplo, vamos pegar aqui milho. Aqui tem as cotações do milho. Isso aqui
é cotação, não é cotação da... fugiu o nome. Enfim, isso aqui é a cotação do milho que eles pegam, que eles têm, então tem toda a metodologia, como é que funciona e tudo mais. Tem bastante coisa para ler aqui. Então aqui é um lugar para procurar notícia. E aí os outros lugares para procurar notícia, aí tu coloca, deixa eu ver aqui, Canal Rural. Canal Rural tem bastante coisa. O próprio Notícias Agrícolas, aqui, Canal Rural, tem alguma coisa aqui. Tem aqui notícias agrícolas. Aqui, ó. Coisa que eu com meu mouse. Aqui, notícias agrícolas. Então, aqui tá a barra notícia. Então, clicar aqui vai para a página inicial. Então, aqui também, ó, aqui mesmo já tem o negócio da Bolsa de Chicago lá e tudo mais. Então aqui já dá para ter uma ideia, tem muita coisa aqui, principalmente do mercado interno. Só que nesses dois sites, Notícias Agrícolas e no Canal Rural, tu consegue saber, ter um overview do que está acontecendo no mundo. E aí tu pode olhar aqui Investing, que é o que eu olho, que eu mais olho, vou aqui, já está aqui na tela inicial até, ó, commodities em tempo real, aí aqui mostra todas elas. E aí, quero saber do milho, como é que tá lá fora, já mostra aqui. E aí clico aqui, aí já tem aqui bastante coisa do milho, às vezes tem alguma notícia, alguma outra coisa aqui embaixo. Aqui tem um monte de gente, se clicar aqui, que fala um monte de coisa. Tem muita bobagem, muita coisa aqui, mas dá para ter uma ideia. E tem algumas notícias que tem a ver com milho, geralmente são bem atrasadas. Mas enfim, tem bastante coisas aqui interessante. Mas se tratando de mercado interno, esses dois sites aqui tem bastante coisa e eles trazem notícias bem atualizadas. Mas a dica principal que eu dou é: não se deixe influenciar por notícia, né? Porque eu gosto de olhar notícias assim, vou no final do dia, dou uma olhadinha, vejo o que aconteceu, o que tem, o que não tem, como é que tá, o que eles estão dizendo, mas não gosto de olhar notícia, vou ler aqui. Feriado do Ano Novo Lunar na China deve marcar transição de demanda dos Estados Unidos para o Brasil. Talvez o milho vai cair, talvez a soja vai cair por causa do Ano Novo Lunar na China, então vou vender milho. Não é assim. O gráfico tem que mostrar a venda. E aí tu olha aqui, o milho caiu, sei lá, vamos supor que caiu 5% em 3, 4 dias. E aí tu entrou vendido, beleza, ganhou dinheiro, botou dinheiro no bolso, encerrou a posição. Aí depois tu vai lá ler notícia, mas por que o milho caiu? Aí tá lendo uma notícia que, tá aqui, ó. Por isso que o milho caiu. Então, mas eu peguei uma venda, me dei bem. Que boi, arroba acima de R$300 São Paulo, se sustenta pela oferta curta de animais, mas não evolui por conta da demanda fraca. Então isso aqui diz o quê? Que tem preço da arroba do boi acima de R$300, mas não tem demanda. Então se não tem demanda, o boi vai subir, não vai subir? Não dá para saber, vou vender porque não vai subir, mas tem gente querendo comprar acima de 300. Então, enfim, notícia é uma coisa um pouco perigosa, né? Eu não sou muito fã de operar notícia, eu leio para me inteirar, mas para mim o que importa é o gráfico, é média, é minhas operações, é a forma que eu opero. Isso importa muito mais do que a própria notícia. Beleza? Deixa eu ver aqui se mais alguém perguntou alguma coisa. Nossa, tem tanta aba aberta que vocês não fazem ideia. Que eu não consigo nem achar a aba que eu estava olhando. Aqui, até vou curtir o comentário dele aqui. Daí aí tá o Alejandro falando que comprou os livros o livro do Al Brooks, muito bom, muito bom. O livro dele os livros dele, né, mas aquele de tendência principalmente, é muito bom de operar e muito bom de operar. Muito bom, que abre a mente para muita coisa. Funciona muito para day trade. Quem quer fazer day trade em índice dólar, funciona muito. Ele usa como exemplo o S&P 500, que é onde ele faz day trade lá nos Estados Unidos. E é nada mais, nada menos que o gráfico de índice mais complexo do mundo. Então, dá para ter uma ideia. Beleza, pessoal? Então, tome cuidado com o milho aí. Se gostaram do vídeo, compartilhe, curta. Essa é a única forma que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas. Beleza? Valeu, brigadão, um abraço e até amanhã. Tchau.